Gente, boníssima noite, manhã ou tarde. Estamos para mais um What the Fuck 3 Talks, em pleno pré-carnaval, carnaval já na ponta. Havia o risco, como sempre, como houve o risco logo no início do ano, das pessoas já estarem sintonizadas em outra frequência e da gente realmente poder contar com muito pouca presença aqui, né? Mas como eu sou daquele tipo de pessoa, né, que eu acho que basta mais uma pessoa para a gente poder trocar boas ideias, evoluir e conversar, dialogar, evoluir as coisas. Então, como a Deruíla apareceu, né, então nós vamos fazer hoje esse WTF 3 Talks com você, querida, né, com a Deruíla. E o que que nós vamos detonar cognitivamente hoje, né? Nós hoje vamos detonar o conceito de descentralização. Tá? Descentralização. E sua relação com a emergente Web3. Né? Porque assim, a impressão que dá para quem está ligado no trend, né, no hype da chamada Web3, de que todo mundo entende o que, que é, né, o que, que é a descentralização. E quanto mais eu ouço, quanto mais eu vejo os projetos, as iniciativas ligadas a essa, essa primeira Web3 aí, fica nítido que o analfabetismo, né, de rede é gigante. Ou seja, assim como existe um alto grau de analfabetismo democrático, de que as pessoas não sabem o que é a democracia, existe um alto grau de analfabetismo sobre a filologia das redes sociais que somos, né? E quais os padrões de organização que as redes geram, né? Então, eu resolvi fazer desse What the Fuck 3 Talks, julgando que seria uma temática que atrairia mais pessoas, né? Mesmo estando na pré-carnaval, para a gente fazer essa exploração. Então, sem mais delongas, vamos começar. Vamos começar por você, querida, porque nós é que vamos bater essa bola juntos hoje aqui. Bora lá. Na sua, no seu entendimento, no seu entendimento, e eu sei que você já tem um entendimento relativamente mais trabalhado, vamos dizer assim, o que, que é descentralização? Vamos lá. Olha, Vini, eu não vou falar de um jeito muito conceitual que a gente pega aqui na internet. Vou falar baseado na minha percepção de experiência, né? Então, para mim, a descentralização é como se fosse uma dispersão de energia. Não tem um ponto focal onde tudo se direciona para aquilo, não. A direção da atenção tá no todo, assim. E essa atenção no todo, e seja em projetos, com pessoas, ela vai juntando as pessoas, tipo, a atenção em tudo faz com que as pessoas se juntem, assim, momentaneamente, assim, sabe? Não sei se consigo esclarecer de uma forma mais concreta as minhas experiências de descentralização. Mesmo porque aqui ou em qualquer outro lugar, o meu discurso, ele não está muito para ser aprovado. Então, então é mais isso, mas se está coerente com a sua possível definição, você pode me dizer ou me corrigir. Eu adoro aprender. Não, meu mozinho, você sabe, você me conhece há muitos anos. Eu não estou aqui para corrigir ninguém. O que eu faço é tentar acessar, tentar perceber a perspectiva do outro, né? O entendimento do outro, para que assim esse outro, no caso o outro é você aqui nesse momento, se sinta também à vontade para acessar a perspectiva que eu trago, né?
Só que a perspectiva que eu trago, ela não é uma perspectiva, ela normalmente é uma perspectiva que é dinâmica, que é muito parecido com você, inclusive. Ou seja, ela é uma perspectiva de momento. Ela pega. Eu procuro fazer um levantamento, um mapeamento em torno daquele conceito, daquela história, no caso aqui de centralização, né? Do que está em torno daquilo, do que está formalmente sendo descrito, né? No dicionário, na Wikipedia, do que é aquele conceito, aquela palavra, mas eu sempre deixo em aberto. Assim. Então, eu prefiro fazer essa dinâmica que a gente faz aqui, de mutuamente acessar a perspectiva um do outro, e depois de levantar essa nuvem de perspectivas, a gente, a gente renderiza, vamos dizer assim, faz uma renderização do que pode se aproximar mais, o que tem mais consistência, o que aparentemente parece ter mais consistência hoje, aqui, nesse momento, na conversa que a gente está tendo, entendeu? Então, para mim, eu nunca vou dar nenhuma opinião definitiva de nada. Eu vou estar sempre curioso para tentar acessar a perspectiva do outro, entendeu? Então é por isso que eu busco fazer todas as dinâmicas que eu busco fazer, que são interativas, não são para gerar expectativa, é para a gente poder navegar por entre diferentes perspectivas, entendeu? Você sabe disso porque eu já faço isso. Desde que você já me conhece há anos, você sabe exatamente assim, dessa forma, né? Que eu procuro vibrar, né, a minha existência. Né? Então, vamos lá. O que você falou é interessante. Você falou uma coisa assim, que descentralização tem a ver com uma dinâmica de dispersão, o que não deixa de ser, não deixa de estar errado, perdão, não deixa de estar certo, né? Porque se você deixa de ter um centro, se esse centro deixa de conter toda a energia, né, todas as possibilidades, é sinal de que houve um processo de dispersão. Se essa dispersão, só que nesse processo de dispersão, o centro ele pode, se a gente pensar essa dispersão como uma dinâmica de entropia, a física, por exemplo, né? Quando você esquenta um gás, ele se dilata, ele vai perdendo energia, não é isso? Então, no que ele se dilata, ele está se dispersando. Então, você tem uma perda de energia na física, né? Chamada entropia. Né? Então, de certa forma, uma dinâmica de descentralização também enseja uma perda de energia, uma dinâmica de entropia. Isso você está corretíssimo. Né? Então, assim, é bem interessante isso. Normalmente as pessoas não pensam dessa forma, porque elas pensam já de forma arrumada. Elas pensam já como um padrão de organização, entendeu? Elas pensam dessa forma. Né? E aí, é interessante porque teve um matemático estatístico do século passado, no pós-guerra, no pós-segunda guerra mundial, chamado Paul Baran, que ele foi contratado, olha só, pela ARPANET, que era um escritório, vamos dizer assim, né? Um departamento de defesa do governo americano, né? Para estudar quais seriam os padrões de organização e os modos de regulação da natureza. Por quê? Porque estava começando a Guerra Fria nos anos 50, 60, tá? E aí teve a crise dos mísseis, aquela coisa da Baía de Porcos, em Cuba, aquela coisa toda. E havia um climão, né, nos Estados Unidos, também na União Soviética, mas nos Estados Unidos, de que a qualquer momento podia desferir uma guerra nuclear. Correto? E o Departamento de Defesa americano, através da ARPANET, recém-criado, novinho em folha, queria saber qual seria a melhor forma do povo americano, dos norte-americanos, se protegerem, né, é, de, uma, de uma guerra nuclear. E aí, o Paul Baran foi uma dessas cabeças que participou de um estudo do que os americanos chamam de think tank, né? Um tanque de pensamento. Chamam gente das mais variadas disciplinas, né?
para pensar soluções fora da caixa, vamos dizer assim. Entendeu? E aí coube ao Paul Baran fazer um levantamento, né, um entendimento, renderizar um entendimento sobre quais tipos de padrões de organização se enxerga na natureza e quais tipos de modos de regulação. Né? Outros coube outras coisas. Por exemplo, a outros couberam fazer um estudo de materiais que poderiam resistir a explosão de uma bomba atômica. Que tipos de materiais seriam esses? Né? Outros coube entender que, havendo uma guerra nuclear, que as pessoas precisariam se proteger da radiação. Né? Então, começou a ter o conceito de que estrutura que seria melhor, né, para poder se proteger de uma radiação após um bombardeio nuclear. Correto? E aí que veio esse conceito dos bunkers, né, dos bunkers, né, e que teriam que ser abaixo da terra. E daí, cara, veio uma série de neuroses. Então, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, é o único país no mundo que praticamente todas as cidades dos Estados Unidos têm bunkers debaixo das casas. Talvez na União Soviética tenha algum, quer dizer, na antiga União Soviética, na Rússia, tem alguma coisa semelhante. Também em alguns países da Europa. Mas os Estados Unidos é disparado o país que mais tem. Olha que louco, olha que neurose. Né? Por quê? Porque depois que eles fizeram esse estudo, né, eles queriam também entender que sistema de comunicação seria mais resistente, resiliente após um ataque nuclear, que não ficaria dependendo muito de terceiros, né, etc. E aí aconteceu isso, né? Aconteceu esse estudo da ARPANET, do Ministério da Defesa. E aí o Paul Baran, ele voltou com esse estudo. Ele voltou com o estudo. E esse estudo ficou famoso para a eternidade, né? Onde ele, nesse estudo que ele fez junto com uma série de outros cientistas e também filósofos, ele veio com os famosos 3 padrões de organização da natureza: o centralizado, o descentralizado e o distribuído. E os modos de regulação desses padrões, né? Verticalizados e horizontalizados. E depois ele adicionou o transitivo. Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho juntos. Então, na realidade, o Paul Baran, de certa forma, ele foi um dos precursores do estudo das redes, né? Do estudo das redes, né? Das redes, de olhar a natureza como um fenômeno de rede. Olha que interessante, né? De olhar e, olhando a natureza como fenômeno de rede, de entender como é que nós poderíamos adaptar nossa casa, nosso bairro, nossa cidade, o estado, o país, tá? A criar estruturas de logística, de transporte, estruturas de moradia, né? Formas de gerar alimentação que poderiam resistir, né, a uma dinâmica de guerra nuclear. Correto? E é daí que saiu uma série de, digamos assim, de inovações, vamos dizer assim. Ou aí que começou a sair desse estudo uma série de entendimentos de como as cidades, por exemplo, uma crítica, por exemplo, aí nasceu uma crítica de como as cidades não poderiam ser só um hub, né? Só um hub rodoviário. Por quê? Porque havia, no século XIX, no século XX, as cidades mais urbanizadas se transformaram em hubs ferroviários. E havia uma crítica até que ponto as cidades deveriam se transformar em hubs rodoviários, por causa da indústria do automóvel. E aí que foi e aí começou a se pensar as cidades americanas, começou a se reformar as cidades americanas a partir de padrões de organização descentralizados, olha que interessante, para distribuídos. Né? Porque antes,
o padrão típico de uma cidade americana era totalmente centralizado. Você tinha o mercado, a igreja, como é o padrão de a maioria das cidades, e que você tinha alguns ramos saindo para outras cidades. Então você tinha um alto grau de centralização e sem você estar distribuindo ela, entendeu? Sem você estar descentralizando, né? É bem interessante. E todos esses bunkers que foram construídos de forma neurótica nos Estados Unidos nos anos 60 estão aí até hoje. Até hoje existe isso. Bem, eu vou parar por aqui por enquanto e vou dar boa noite para o Guilherme. Guilherme, boa noite, seja bem-vindo aí ao Waterford 3 Talks. Boa noite. Boa noite, querido. Bem-vindo aí, tá? Já lança a pergunta para ele aí. Estou fazendo a janta aqui, meu. Fala aí, qual que é a pergunta? Mandei. A pergunta é a seguinte: o que para você é a descentralização? São vários pontos que se submetem à descentralização. A palavra já diz, né? Descentralizar, vários aspectos, né? Podem ser descentralizados dentro da percepção humana, né? Desde a governança, desde a autonomia, os dados, a informação. São vários pontos que são discutidos, né? É uma discussão bem ampla sobre descentralização, né? Como que é a descentralização que existe aí, né? Hoje dizem tecnologia Web3 descentralizada, mas até que ponto que ela é descentralizada realmente, né? Tá, mas você não me disse o que é descentralização. Como falei, depende do ponto de vista, daquilo que você quer descentralizar. Porque se existem várias descentralização, porque é uma palavra ampla de um conceito assim que você pode vamos assim julgar ou pré-julgar vários comportamentos como uma descentralização. Ah, vou descentralizar a governança, vou descentralizar a renda, vou descentralizar o tesouro, vou descentralizar a autonomia dos dados, da informação, do acesso. Então, são várias coisas que podem se submeter à descentralização. Qual o padrão de descentralização que uma organização está visando, vamos supor? Tá. Então você está sabendo exemplificar, mas você não está sabendo conceituar, é isso? Isso, diria que isso. Tá bom, querido. Não tem problema não. Então, beleza. Sim, você deu exemplos de coisas dinâmicas que podem ser descentralizadas, né? Bacana. Então, vou aproveitar também e dar boa noite para a Luciana. Boa noite, Luciana. Bem-vinda ao WTF 3 Talks. Nós estamos hoje fazendo a detonação cognitiva do termo, do conceito descentralização. E já que você está chegando aí na área, fica à vontade para fazer um check-in e, na sequência, dar a sua opinião, qual o seu entendimento sobre descentralização. Oi, boa noite, gente. Boa noite a todo mundo. Não tenho muita opinião, falando sério. Inclusive, eu acho que é uma das coisas que eu tenho buscado entender melhor o que é. Porque, para mim, vai fazer sentido a Web3, metaverso, essas coisas, se realmente for muito diferente. Alguma coisa que impacte realmente no nosso comportamento. Enfim, chego aqui também, enfim, querendo aprender mais. Ok, querida. Então vamos lá. Enquanto você e Guilherme estavam chegando, eu estava explicando para a Deruíla que o conceito de descentralização ele nasceu no início da Guerra Fria, tá, do século passado, entre os anos 50 e 60, quando o governo americano, através do Departamento de Defesa, encomendou, criou uma espécie de tanque de pensamento, um think tank, né, com especialistas de diversas disciplinas, para pensar o que os Estados Unidos teria que mudar na sua infraestrutura de comunicação, infraestrutura de logística, infraestrutura de moradia das cidades, para poder resistir ao day after de um bombardeio nuclear. E aí foi chamado vários especialistas
do que vocês possam imaginar, de engenheiros físicos passando por matemáticos, estatísticos, chegando a filósofos, antropólogos, arqueólogos, tudo que você possa imaginar. E quem ficou à frente desse estudo foi um dos departamentos, uma das agências, né, do Departamento de Defesa americano, chamado ARPANET, tá? Que existe até hoje, diga-se de passagem. E aí o que aconteceu? Nos estudos que foram levantados, eles pensaram de tudo um pouco. Eles pensaram que tipo de material conseguiria resistir à radiação após uma bomba nuclear, né? De que forma uma cidade poderia estar melhor conectada, né? Em termos de logística, em termos de logística, em termos de acesso, né? Logística e acesso às várias coisas. Eles pensaram como é que cada família americana poderia se proteger, né, da radiação, né, depois da Segunda Guerra, depois que a bomba atômica ela fosse detonada, né? E deixa eu fazer mais uma pausa aqui. Boa noite, Thiago. Seja bem-vindo ao Otafac 3 Talks. Tá? Hoje nós estamos fazendo a detonação cognitiva do conceito de descentralização. Bem-vindo aí. Tá. Aproveita, faz um rápido check-in e compartilha com a gente, se você tiver, se não tiver, tudo bem, o que você entende por descentralização? Salve, pessoal. Boa noite. Chegando um pouco corrido, para falar a verdade. E ansioso para entender mais, né, o que vocês estão falando sobre descentralizar. Não é de hoje que a gente está nesse papo. E queria mesmo mais ouvir o que tem sido discutido nesse espaço, que é, né, o lugar onde isso está sendo pautado. Acho que não é de agora. Então, fico bem feliz de poder ouvir sobre o ponto de vista de descentralização dessa comunidade. Tá. Bem, ok, vamos nessa. Obrigado, querido. Então, antes de você chegar, eu estava aqui falando para a Deruíla, que está aqui com a gente, a Luciano e o Guilherme, que o termo em si, ele nasceu no pós-Segunda Guerra Mundial, no início da Guerra Fria, nos anos 50 para 60 do século passado, a partir de um estudo que o governo americano, através do Departamento de Defesa, de uma agência específica chamada ARPANET, encomendou para saber que tipos de mudanças de infraestrutura, de logística, de cidade, de moradia, de alimentação seria necessária para que o povo americano pudesse resistir ao day after, né, de um bombardeio nuclear. Correto? E aí foi criado um tanque de pensamento, um think tank, né, onde vários especialistas, antropólogos, matemáticos, estatísticos, filósofos, o que você possa imaginar, biólogos, fizeram parte desse think tank. E um deles, o Paul Baran, ficou incumbido de fazer um estudo para entender como é que a natureza se reorganiza. Como é que a natureza se reorganiza? Como é que ela se regula? E esse é um estudo que ele começou em 54, 55 e demorou quase 10 anos, acho que até um pouco menos. Foi 7, 8 anos de estudo, porque foi um estudo. Vocês possam imaginar que ele estudou todo tipo de bioma e sistema existente, né, não só nos Estados Unidos como fora dos Estados Unidos, criando até tecnologia para poder fazer todo tipo de aferição, né? Então, por exemplo, eu vou dar os exemplos do que o estudo dele resultou, mas não dá para entrar no detalhe porque é um estudo extremamente extensivo, tá?
mas eu posso falar das consequências desse estudo, né? Então, por exemplo, eu estava falando para a Deruila de que uma das consequências desse think tank da ARPANET foi ter criado por todos os Estados Unidos, praticamente todas as cidades, todos os estados e todas as cidades dos Estados Unidos, uma cultura de bunker, né? Então, os Estados Unidos hoje é disparado o país que mais tem bunker no planeta. Eu não vou dizer que toda casa americana, todo edifício americano tem um bunker, mas está lá o bunker, né? E esse foi um dos resultados desse estudo, né? De entender que seria necessário fazer uma infraestrutura debaixo do solo, com determinados materiais, para que a radiação não pudesse chegar às pessoas que estão ali. E aí se gerou toda uma cultura de preparação para esse tipo de dia distópico, né? E nos Estados Unidos chama-se de prep culture, cultura de preparação. Ela existe até hoje. Até hoje, você tem os chamados preppers. E ela é fortíssima nos Estados Unidos. Vocês já devem ter visto isso nos filmes americanos. O que tem de prepper nos Estados Unidos não está em nenhum gibi, tá? E uma das coisas que eles fizeram nos anos 50 e 60 foi facilitar o acesso à armamentação do povo americano. Por quê? Eles fizeram a pressuposição de que, havendo uma guerra nuclear e que, num cenário em que a União Soviética saísse, né, digamos assim, vitoriosa, porque esse cenário maluco, mas enfim, né, de que o povo teria que estar armado para se defender. Então, tem dentro das liberdades americanas lá a liberdade de você poder portar uma arma, né? Então, hoje, o povo americano, depois de algumas milícias árabes e muçulmanas, é o povo mais armado até os dentes. É o povo americano. Existe um culto gigante à arma, né? Não é à toa que o gênero do faroeste está aí até hoje, as guerras estão aí até hoje. Então você tem toda uma neurose em torno do armamento, de todo tipo de armamento que você possa imaginar. Eclode, né? Digamos assim, não que não existisse antes, existia, mas ele foi a enésima potência, né, com a Guerra Fria, né? Então, essa é uma das consequências. Uma outra coisa que nasceu em função desse estudo, né, foi reorganizar as cidades. E o conceito de conurbação urbana surgiu a partir desse estudo. Ou seja, começaram a imaginar que algumas cidades poderiam ser hubs, que com outras cidades menores, que seriam uns hubs menores, e que cada cidade teria um tipo de uma qualidade, uma função, para poder, digamos, descentralizar, né, a logística, descentralizar a produção de alimento, para que as cidades fossem mais resistentes ao bombardeio. Ou seja, os Estados Unidos foi o único país no século XX que fez isso. Nos séculos passados, só o Império Romano fez isso. Ou seja, só lá na idade do Bronze, né? Na Idade do Bronze, um pouco depois da Idade do Bronze, depois da Idade do Bronze que o Império Romano, né, surgiu, é que você tem esse tipo de planejamento descentralizado, né? Você tem os dutos aquáticos, por exemplo, famosos. Você tem as estradas, né? Porque não havia um conceito de estrada, né? Quem inventou o conceito de estrada foram os romanos. Então havia um conceito de interligar todas as áreas que faziam parte do Império Romano, né? Não havia um conceito de centralização, não havia nada disso, mas já havia um entendimento de que era importante fazer a conexão, correto? Então, tirando o Império Romano, né, e algumas civilizações mais antigas, que eu não vou entrar aqui no detalhe, né, os Estados Unidos foram o único país, né, do século XX que se preocuparam em reordenar as cidades, né, a partir de uma ótica de conectividade e com um padrão de organização que pudesse gerar mais resiliência e resistência a um caos nuclear.
Pegaram até aí, galera? Bem, então eu estou pressupondo que todo mundo entendeu. Então, como ninguém se manifestou, vamos seguir. Dando boa noite para o João Estelita. João, seja bem-vindo aí ao What the Fuck 3 Talks de hoje, que a gente está explorando o termo, o conceito de descentralização, tá? E eu estou aqui falando sobre como o termo em si nasceu, né? Que nasceu através de um estudo da ARPANET para preparar os Estados Unidos para uma guerra nuclear e tudo que eles geraram de modificação no território americano em função disso, né? E as neuroses que daí surgiram. A neurose dos bunkers debaixo das casas, a cultura de preparação, né, para um cenário distópico, dos preppers e da vai por diante, né? Eu acho que a Deruila caiu, né? Acho que ela volta daqui a pouco. Bem, então é isso. E aí teve uma dessas pessoas, um estatístico matemático chamado Paul Baran, que ele se dedicou, se debruçou a estudar a natureza para entender quais são os padrões de organização que emanam na natureza. E aí, no final, gente, ele chegou com esses esquemáticos aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Peraí, um minutinho só, deixa eu só pegar. Esses foram os esquemáticos que ele fez. Tá dando para ver aí? Galera, tá dando para ver? Ainda não. Tá quente. Tá todo mundo vendo? Não sei se é minha internet, que agora começou a cair um toró. É, eu não tô. Bom, eu vou tentar sair e entrar de novo. Não, não, tá Aqui dando dá para eu para te ver, ouvir. sim. Você tá... Ah, Aqui dá para ver, consegui. Vini. Tá todo mundo vendo aí, gente? Tá todo mundo vendo? Sim. Então, beleza. Sim, Então, senhorio. Então, vamos lá. O Paul Baran foi o primeiro ser humano que veio nos estudos intensos que ele fez para tentar perceber, né, de que forma a natureza gera organização, de que forma a natureza gera complexidade, de que forma a natureza gera coerência, né, com esses esquemáticos aqui. Esses esquemáticos, para quem estuda ciência de redes, para quem estuda a filologia da ciência de redes, isso aqui é o beabá, é o básico. Tá? Então, você tem aqui o que ele chama de um padrão de organização centralizado. Tá vendo aqui? Aqui tem um centro e tudo converge para esse centro. Aqui você tem o chamado padrão de organização descentralizado. Olha só, são vários centros. Descentralizado são vários centros. Um centro aqui, outro centro aqui, outro centro aqui, outro centro aqui, outro centro aqui, e daí vai por diante. Então, você tem um padrão de organização descentralizado. E cada centro desse aqui, né? Cada centro desse aqui é o seu próprio universo. Se você for olhar nesse centro aqui, você pode ter... depois eu faço esse comentário. Vamos só perceber aqui. Nós temos aqui, então, um padrão de múltiplos centros. Então, um padrão de organização descentralizado é um padrão de múltiplos centros. Vocês estão vendo? Um padrão de organização distribuído não tem centro. Ele é totalmente interconectado, totalmente interdependente, correto? Então, ele é distribuído, certo? O que o Paul Baran observou é que a natureza, de forma dinâmica, de forma interativa, de forma interdependente, ela constantemente gera, de forma temporária, esses três padrões de forma contínua. Você tem sempre uma dinâmica distributiva acontecendo, que gera uma dinâmica descentralizada, que gera uma dinâmica centralizada. Por exemplo, você tem, vou dar um exemplo de um tornado, de um furacão. Um tornado, os elementos que formam um tornado, que são as partículas, elas estão distribuídas na atmosfera. Uma vez que tem um vetor
né? Você tem um vetor, começa a gerar pequenos redemoinhos, né? Que descentraliza, começa a gerar padrões, esses pequenos redemoinhos eles estão descentralizados. De acordo com a força desses pequenos padrões descentralizados, esses pequenos redemoinhos, você gera uma centralização, maior, que é um conjunto de tudo isso aqui, né? Que forma o furacão, que forma o tornado, correto? Então, assim se comporta a natureza, sendo que ele foi além disso. Ele quis entender qual é o modo de regulação de cada padrão de organização desse. E ele chegou à conclusão que eles podem ser tanto verticalizados, de cima para baixo, de baixo para cima, correto? Quanto horizontalizados, né? Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Eles têm um axis, né? De cima embaixo e esquerda direita, vamos dizer assim. E nesse axis, né, de cima embaixo, esquerda direita, você pode plotar uma coordenada, né, de horizontalidade e de verticalidade. E essa bissetriz que sai é a bissetriz da transitoriedade, ou seja, da transitoriedade do modo de regulação. Significa dizer que na natureza a gente está sempre encontrando um modo de regulação que está conversando entre coisas mais verticalizadas para horizontalizadas e vice-versa, de forma constante. Ou seja, o padrão de regulação da natureza ele é transitivista por natureza. Deu para pegar até aí, galera? Gente, eu não estou ouvindo vocês. Eu preciso de um feedback. Deu para pegar até aí? Algumas palavras, eu não sei nem se eu consigo reproduzir, mas vou tentar. Esse padrão é o quê? Transitivista. O padrão o modo de regulação da natureza é transitivista. Ele não, porque é extremamente interativo, orgânico, é extremamente impermanente. Então está sempre a natureza está sempre a regulação, o modo de regulação da natureza está sempre transitando de um estado para o outro. Todos os tipos de estados, todos os tipos de padrões, entendeu? Claro, agora captei vossa mensagem. Beleza, querida. Quem mais? Luciana, Guilherme, Thiago. Ok, estou acompanhando. Estou entendendo. Pegou aí também, Guilherme? Sim, peguei. Tá. Eu acho que o Thiago caiu aqui, né? Eu acho que o Thiago não está mais com a gente, é isso? Então tá, vamos continuar aqui. Então, galera, quando esse estudo voltou, né, para a ARPANET, eles começaram a perceber que podia se repensar as cidades, os estados e cidades americanas com padrões de organização mais descentralizados do que descentralizados, para ter padrões de organização mais descentralizados do que centralizados, né? Então eles começaram a dividir, né, a federação dos estados, começaram a descentralizar os poderes, por exemplo, tá? Os três tipos de poderes da República Americana começaram a ser descentralizados, então, e começaram a dar autonomia. Quer dizer, a famosa autonomia dos Estados americanos ela veio realmente à tona durante a Guerra Fria. Então, os estados reforçaram ainda mais a autonomia deles, quer dizer, ou seja, realmente descentralizaram a Federação dos Estados Americanos, né? Então, o que antes não era e não era ao mesmo tempo, era uma coisa mais dúbia, mas com a ameaça da guerra nuclear e a necessidade de criar uma sociedade mais resistente e resiliente a, uma, a, um, a uma guerra nuclear, né? A explosão de uma bomba atômica, enfim, a um cenário distópico de radiação, né? Isso ficou mais reforçado. Tem muita coisa em cima disso que eu não vou entrar no detalhe, mas só para vocês entenderem o quanto isso, né, afetou, né?
Uma outra coisa interessante é o seguinte: eles começaram a querer entender como é que poderiam compartilhar informação, né? Como é que poderia estar compartilhando informação de forma privada. Então, as bases do que veio se chamar internet, depois veio se chamar web, começam nos anos 50, 60, né? Para começar a entender como é que poderia estar compartilhando arquivos e informação de forma descentralizada para distribuída, né? De forma descentralizada para distribuída, correto? Então, os primeiros estudos do que veio se chamar a internet saem desse estudo do Paul Baran, dos anos 50 para 60. Pegaram? Gente, eu preciso só que vocês digam, mandam um oizinho, mandam uma Sim. mãozinha, só dizer se pegou ou não. É isso aí, não precisa nem falar nada. Só para eu saber que vocês estão aqui ainda, certo? Vivos! Então, então beleza. Então, assim, então a descentralização, galera, ela já existe, tá? Ou seja, não é uma coisa que foi criada pela Web3. Então, a cultura da descentralização, ela sempre existiu, inclusive na nossa espécie, porque ela existe na natureza, nós fazemos parte da natureza. Então, a descentralização já faz parte da nossa própria forma de ser, né? Agora, a gente conseguiu fazer a descentralização, a gente conseguiu sistematizar a descentralização de coisas grandes, né? Ou seja, de cidades, né? Da relação de grandes metrópoles com pequenas cidades, a relação entre estados, de sistemas de transporte logístico, correto? Sistemas de telecomunicação, certo? Através de satélites, através de torres, sistemas de telefonia, né? Telecomunicação, telefonia, a própria internet. Então, vamos botar dessa forma. No que tange a gente incorporar essas características da natureza, nós incorporamos não só na forma da gente estabelecer o conceito de um Estado, de uma república, de um Estado-nação, de uma república, né, federativa, no sentido de que cada Estado tem a sua autonomia. Então, a República Federativa, por natureza, ela é descentralizada, porque cada Estado, né, dessa República Federativa é o seu próprio centro, certo? É o seu próprio centro. Então, nós já temos, na nossa própria forma de nos organizar como sociedade, o fenômeno da descentralização, correto? Isso para quem vive numa república federativa, né? Porque a república ela não precisa ser federativa, ela pode ser parlamentar, ela pode ser monárquica, tá? Então você tem vários outros sistemas políticos institucionais que podem rodar, correto? Então nós já temos a experiência histórica e a experiência societal de nos organizar de forma descentralizada. Pegaram? Então, o termo descentralização ele não está ligado ao Web3. Isso que é importante vocês entenderem. A descentralização, nós já, como espécie, nós já incorporamos ela na sociedade e nós já criamos grandes sistemas descentralizados, com padrões descentralizados para distribuídos. Deu para entender isso, gente? Sim. Então, o que acontece? Nesse sentido, né, aí a gente vai retomando, né, os nossos WTF 3 Talks anteriores, né, que nós fizemos antes. A gente conversou sobre o quê? Nós conversamos sobre web semântica, geopolítica e informação. Lembram disso? A gente aprofundou sobre vários aspectos, né? Então, dá para entender que quando o Tim Berners-Lee, né, nos anos 2000 desse século, ele publicou, né, um tratado sobre o que seria uma web semântica, né? Ele já tinha um entendimento histórico e sistemático de que nós, culturalmente falamos, já conseguimos nos federar, nos descentralizar, nos federar, correto? Só que a ambição dele é que a semântica da internet ela fosse distribuída, ela fosse
peer-to-peer. Olha só, olha como é que aqui nesse diagrama do Paul Baran, você percebe o P2P. Está vendo aqui, ó, o P2P? Ó, tudo está interligado. Então, a ambição do Tim Berners-Lee, quando ele escreveu, quando ele codou, né, e criou uma semântica para a camada de aplicações da internet, da World Wide Web, da Web.1, né, de criar uma semântica entre máquinas para facilitar a leitura de pacotes de informação, pacotes de conteúdo. A ambição dele foi fazer isso aqui, ó. Foi que esses pacotes eles tivessem peer-to-peer, distribuídos entre para com pessoas. Pegaram isso? Sim. Sim. Então, o que acontece? Só que não foi isso que aconteceu com a Web 2. Por quê? Porque quando começaram a entender que o espaço cibernético poderia ser um espaço para espelhar a sociedade que éramos e que continuamos sendo, em grande parte, uma sociedade competitiva, uma sociedade capitalista, uma sociedade baseada na produtividade, enfim, uma sociedade baseada na exploração, uma sociedade baseada na geração de diversos tipos de centros de poderes, né? O veículo pelo qual se pegou aquela web semântica 1.0, P2P, certo? Do Tim Berners-Lee, totalmente distribuída, a força econômica, político-institucional que tomou de assalto essa Web 1 e que transformou essa Web 1 numa Web 2 foi o Vale do Silício. Foi o mercado financeiro junto com a tecnologia. Eles olharam para o ciberespaço, olharam para essa proposta de web semântica distribuída, né? P2P do Tim Berners-Lee e falaram: não, nada disso. Já que tem todo um outro espaço, né, que pode ser explorado, o ciberespaço, que eu posso botar a bandeira, né, do meu negócio, a bandeira do meu país. Não. Vamos tomar conta desse ciberespaço. E no que o Google começou a tomar conta desse ciberespaço, correto? No que o Yahoo começou a tomar conta desse ciberespaço, no que todas essas empresas de tecnologia de informação e comunicação, TIC, né, começaram a tomar conta desse ciberespaço, o que eles fizeram? Eles criaram algoritmos para facilitar a comunicação entre a semântica entre as pessoas, ou seja, eles criaram uma terceirização, eles criaram uma facilitação, uma prestação de serviço para facilitar a sua navegação, para facilitar a navegação para encontrar coisas, para facilitar o seu consumo do que você queria encontrar. Então, eles começaram a criar toda uma camada de aplicações que fizeram o quê, galera? Centralizaram para descentralizar a internet. Entendeu o que eu estou falando? Ou seja, o que o Tim Berners-Lee havia imaginado que poderia se tornar a web semântica, né? A semântica da web 1.0, né? No início desse século, ela foi tomada de assalto, né? Pelo Vale do Silício, com essas tech startups que centralizaram para descentralizar na forma de oligopólios a geopolítica da internet. Correto? O tabuleiro ciber-geopolítico da internet. Pegaram isso? Galera, preciso ouvir vocês. Sim. Não, essa última parte que você falou, gel alguma coisa aí para mim deu uma desassociação aqui, não entendi muito bem não, esse finalzinho. Eu Porque entendi a eles gente tem criaram... a gente tem a Hum, geopolítica entre os países, correto? A geopolítica entre os países.
A gente tem a cybergeopolítica na internet, no ciberespaço, né? Que, no caso, ela se transformou num oligopólio descentralizado de grandes big techs, como o Google, a Amazon, entendeu? Ou seja, ah, o mercado financeiro, o mercado de capital de risco, junto com com o mercado tecnológico, tomaram de assalto o ciberespaço e o que antes era uma semântica de internet completamente distribuída, P2P, entre para com pessoas, se transformou num espaço centralizado para descentralizado de grandes corporações, onde a sua capacidade de agenciamento foi reduzida ao papel de ser um usuário. Ou seja, a sua capacidade de cocriar valor numa estrutura distribuída, como essa que vocês estão vendo aí, ficou reduzida a ser um mero usuário e um mero consumidor. Basicamente é isso. Captei. Então, tudo se tornou para fins de consumo. Não tudo, né? Consumo, Mas boa parte. exatamente, para fins de consumo, para alimentar, né, esse capitalismo de vigilância, esse macroeconômico, né? E o que antes era uma semântica de internet distribuída, totalmente um padrão de organização distribuído, se transformou em um padrão de organização centralizado para descentralizado. Pegaram aí? Agora foi. Aí, agora vamos pensar o seguinte, né? Nesse sentido, olhando para a Web3 que está aí fora, né? Essa Web3 que está aí fora, do blockchain do Bitcoin, do blockchain do Ethereum, de vários outros blockchains, etc. Correto? Toda ela ainda baseada em cima, né, do conceito de você ser usuário, de você ter sua carteira, de você ter produtos, serviços, toda ela baseada em cima de quem pode facilitar a sua navegação por ela, etc. Eu pergunto, isso é mais do mesmo ou isso pode se dizer que está representando uma disrupção, uma inovação? A Web3 de fato está. O que ela está fazendo? Porque quando as pessoas falam, com a Web3 nós vamos descentralizar tudo. Vamos fazer uma reflexão conjunta aqui. O que é essa descentralização, no fundo? Né? Estamos falando de que tipo de descentralização? Porque, veja, a Web2 ela é um oligopólio descentralizado. Pode-se dizer, são poucos centros. Né? É o Google aqui, a Amazon ali. Entendeu o que eu estou falando? O Facebook ali, o Meta ali, etc. São poucos centros, mas está descentralizado. Né? Pode dizer que tem uma centralização tecnológica, né? E que você tem conglomerados tecnológicos e econômicos, que é um oligopólio, né, descentralizado. Mas eu pergunto, que tipo de descentralização que essa Web3 que está aí fora está trazendo para a mesa, vamos dizer assim? Qual é o entendimento e percepção de vocês nesse sentido? Quem começa? Vini, pergunta de novo, por favor. Levando em consideração que a internet que nós usamos hoje, a famosa Web2, né? Ela é um oligopólio de corporações tecnológicas massivas, como Google, como Meta, como Amazon, etc. Ou seja, então é uma internet completamente centralizada para descentralizada, né? Só que nesses grandes conglomerados econômico-tecnológicos, o que a Web3 está trazendo de novidade? Essa Web3 que está aí fora está trazendo de novidade, efetivamente, quando ela fala que está descentralizando a internet, na visão de vocês? Depende diretamente da organização, né? Um pouco organização da organização, talvez distribuição de valor, geração de valor, né? Valor fiduciário, vamos dizer assim, né? Existem muitas formas de ser gerado valor e criado valor também, né? Então, e também acredito que a identificação também, a identificação de quem está legível do ser, né? Dentro da rede.
porque está sendo descentralizado por um código que você não sabe identificar quem é X pessoa, né? Como hoje tem os KEI, né? É os KEI da Web 2 que chamam. Guilherme, você vai ter que falar isso de novo, mas antes de você falar de novo, vamos ouvir mais gente aí. João, Deroíla e Luciana. Eu concordo com o Guilherme, porque a capacidade de centralizar não só a autonomia como ser, mas como grupo. Assim, você pode criar fundos e acessar de forma descentralizada, ou seja, você não tem também um intermediário do sistema financeiro, né? Então, o que o Guilherme falou sobre o sistema financeiro realmente tem que considerar nisso. Hum, mas essa questão de autonomia de identidade que ele falou, também concordo, que é uma outra parte da identidade de cada um dentro da rede, assim, de você ter sua autonomia e segurança. Não sei. Tá bom, João, obrigado. Luciana, Deroíla. Vini, não sei muito o que falar. Na verdade, assim, eu tenho buscado entender melhor a Web3, além de blockchain, e, e eu não sei muito o que dizer agora. Tá. Deroíla. Tô junto com a Lu. Mas assim, bom, Vini, talvez eu não sei a resposta, assim, que talvez me agrade, né? Porque, mas eu vou dizer assim, é, essa questão da distribuição na Web3, se a gente for para o formato assim, aparentemente padrão, que é o que acontece com mais frequência, utilizando aqueles contratos inteligentes, onde o contrato inteligente automaticamente automatiza a distribuição de recursos, isso é uma ferramenta, assim, né? Agora, essa toda questão de comportamento que a gente conversou já há bastante tempo por aqui, essa questão comportamental de distribuição já orgânica, aí é o caos. Aí é onde enrosca, sabe? Onde dá um nó, né? Porque as pessoas, elas estão disponíveis, mas talvez elas não estão tão valorando as coisas, porque às vezes a valorização não é a moeda, sabe? A valorização é o humano que está ali contigo, que você está ou não aprendendo com ele, sabe? Então, essa distribuição não é só de valor no sentido de preço, mas também de valor da vida, do tempo, das conexões. Eu não sei se captei a tua pergunta e talvez esteja falando o que eu tô com vontade de dizer. É isso. Não, meu amor, tá. Todas as suas perspectivas são bem-vindas, tá, gente? De cada um de vocês. Mesmo que a perspectiva seja a perspectiva de que não sabe bem o que dizer, entendeu? Não tem problema nenhum. Então, gente, vamos lá. Vamos pensar o seguinte: vamos raciocinar. Houve uma captura. Aquela promessa daquela semântica de web P2P distribuída, né? Do Tim Berners-Lee, que a gente explorou, né? Quando a gente, no outro faculteixo que a gente falou sobre web semântica, vocês estão lembrados disso, né? Quem esteve presente no caso. Né? Aquilo ali foi capturado, literalmente, tomado de assalto, uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de capitalista de negócio, né? Pelo Vale do Silício, junto com o capital de risco do mercado financeiro americano. Olharam para isso e falaram, cara, tem aí o tal do ciberespaço, vamos ocupar o ciberespaço, porque ali a gente consegue, de repente, a gente
a gente está conseguindo, tem ali uma possibilidade de gerar um outro modelo econômico pós-industrial, né? Não só em cima da informação, tratando a tecnologia da informação, correto? Como tecnologia da informação como a forma de gerar, de reinventar o capitalismo para o século XXI, né? Reinventar o capitalismo de uma forma diferente que o capitalismo foi o capitalismo industrial do século XX, correto? Então, se enxergou foi essa oportunidade que foi enxergada. Então, essa internet distribuída P2P, ela foi tomada de assalto, literalmente, pelo Vale do Silício e pelos grupos de risco, né? pelo capital de risco, né? etc. E daí que surgiu esses grandes conglomerados que eu acabei de falar para vocês. Então, acabou que a semântica da internet ela acabou sendo capturada, ela acabou sendo centralizada. Nessa centralização gerou um grau pequeno de centralização, porque são poucos os grupos, né? São 4 grupos conglomerados econômicos. Esses 4 conglomerados econômicos, hoje, ainda, o potencial da internet de incluir todo mundo de forma distribuída ficou resumido, né, a 4 conglomerados gigantes, né? É o Google, é a Meta com Facebook e Insta, é o Amazon, correto? E aí você tem a Oracle, IBM, enfim, a Microsoft. Ficou resumido a muito poucos entes econômicos e entes governamentais. Então, esse ciberespaço que tinha o potencial de ter uma web semântica distribuída foi para o espaço. Ele foi capturado, né? E aí, qual é a novidade que a Web3 traz através do Bitcoin, depois do Ethereum, enfim, com a tecnologia dos registros distribuídos, né, dos DLTs, né? A novidade é que você tem a capacidade de criar um grau de descentralização maior. Vocês entendem isso? Ou seja, a gente vai criar um grau de descentralização maior do existente na Web 2. Na Web 2 está tudo concentrado nesses grandes. Você passa a ter a possibilidade de gerar um grau de descentralização de todas as formas. Então você começa a retomar aos pouquinhos, não é distribuído ainda, tá, galera? É descentralizado. Você começa a retornar aos pouquinhos através das várias tecnologias de blockchain, né? Você cria um ecossistema de blockchain descentralizado, que cada blockchain desse tem a capacidade, né, de descentralizar o que está sendo gerado de riqueza ali por entre as pessoas que fazem parte daquele protocolo, correto? Deu para entender até aí que eu falei? Quais são esses protocolos? São os protocolos, esses protocolos que não são algoritmos, tá? Os algoritmos, eles são típicos da Web 2, são típicos desses conglomerados econômicos, né? Gigantes tecnológicos, do Google, do Meta, do Facebook, né? Da Amazon. Os algoritmos é uma programação, uma codagem sofisticada que encapsula a sua navegação, que encapsula seu desejo. Então, não são algoritmos, são protocolos. Ou seja, o protocolo ele faz parte o protocolo, né? O Internet Protocol. O protocolo ele é a coordenada básica dessa infraestrutura, né? Descentralizada de internet, né? O protocolo. Então, a gente está falando dos protocolos de contratos inteligentes de cada blockchain. Quer dizer, cada blockchain permite você estabelecer diferentes tipos de contratos inteligentes, né? Diferentes formas, diferentes provas para provar que aquele registro ali ele está sendo feito de forma correta, coisa e tal. Então, a tecnologia de blockchain ela permitiu sim gerar uma descentralização dessa massiva centralização descentralizada da Web 2. Ela está permitindo fazer isso através de blockchains, correto? Das várias tecnologias de blockchain que estão em fora, através de diferentes tipos de protocolos. Tá? Protocolos que são contratos inteligentes que rodam nos blockchains. Deu para entender isso agora, Adelina? Melhor? Sim. Ok. Então, o que acontece? Só que
essa internet que está aí fora, essa Web3 que está aí fora, através dos blockchains existentes, ela tá sendo tomada de assalto de novo. Por quem? Não só pelos conglomerados tecnológicos da Web 2, mas como pelo próprio mercado financeiro. Então, estão tomando de assalto. E dos blockchains existentes, qual que vocês acham que é mais fácil de tomar de assalto? O Ethereum ou o Bitcoin? Bitcoin. Ethereum. É o Ethereum. Errei! E por que é o Ethereum? Porque tem uma figura por trás, tem uma pessoa, tem um grupo de pessoas que estão expostas a todo mundo que podem denegrir a tecnologia. A centralização da blockchain. Vamos lá. Obrigado, Guilherme. Alguém mais quer comentar em cima disso? Luciana, João? Eles têm acesso a todos os protocolos a mexer no. A Ethereum tem um grupo de pessoas que fazem os protocolos, eles têm acesso a mudar, mas isso ia ser contra eles mesmos, mas assim, eles mesmo assim tendo acesso, é uma perda de confiança, né, na descentralização de fato. Então, vamos lá. Vamos fazer uma reflexão. Luciana, quer fazer um comentário? Mas eu fazer reflexão aqui. Não, então, só para ver se eu entendi. Na verdade, assim, o Bitcoin foi o primeiro a ser criado, veio com uma filosofia que, de alguma forma, o mercado não acompanhou. É isso. E aí deu um passo atrás que era, de alguma forma, centralizando de novo, entre aspas. É isso? Centralizando no sentido de que tem um grupo que cuida disso. Do Ethereum tem um grupo que cuida. O Bitcoin foi outra proposta. É isso? Vamos devagarzinho. Vamos lá, vou te responder. Não, eu O só queria falar Bitcoin. uma coisa que eu li hoje, aquele cara que escreveu Pai, aí não lembro o nome do livro, mas Pai Rico, Pai Pobre, não, Filho Rico, sei lá, não me lembro. Esse livro aí, que ele fala de dinheiro, ele tem insistido muito que vai ter uma ruptura no sistema financeiro violenta, então ele tem incentivado a comprar ouro e prata e falando para investir no Bitcoin, que vai ser a única que vai sobrar. Ele fala assim, e é muito rápido, muito em breve vai acontecer isso. Já está Então, acontecendo. e ele falou, é ouro, prata, porque o sistema financeiro vai ruir e as outras moedas, as criptomoedas não vão sobreviver, o que vai sobreviver é o Bitcoin. Enfim, mas já Vamos ouvi alguém lá. falando também que daqui a pouco a gente não vai ter energia elétrica, então ferrou, né? Tá, Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos tentar entrelaçar tudo isso que vocês estão falando. Vamos ver se eu consigo entrelaçar tudo isso. Então, a filosofia do Bitcoin é uma filosofia cypherpunk. Ela está baseada em um dos streams do cypherpunk, que é o código é lei. Code is law. A filosofia do Ethereum está baseada em código é expressão, code is expression, que é uma outra filosofia do cypherpunk também. Por que eu falo isso? Porque eu estive envolvido com o movimento cypherpunk desde a sua nascença. Então eu conheço de perto isso. Então são duas filosofias diferentes. Então, por exemplo, a proposta do Bitcoin, ela é finita, tá, galera? Ela não é infinita, ela é finita. Ela acaba, em um determinado momento ela acaba, só que ela vai acabar num espaço de tempo muito longe daqui, muito longo, de dezenas de anos, correto? Pela forma como foi estruturado a circulação, a emissão, circulação e a prova de trabalho do Bitcoin. O Bitcoin, ele não depende de Estado-nação. O Bitcoin, ele não depende do mercado financeiro. O Bitcoin, ele, independente do mercado financeiro e do valor que o mercado financeiro dá para o Bitcoin, ele circula por entre as pessoas de forma
distribuída. Então, o Bitcoin, pode dizer que como tem ali um contrato inteligente rodando ele de forma contínua, né, com uma prova de trabalho que exige, né, um maquinário sofisticado para você conseguir resolver lá uma equação matemática sofisticadíssima para você poder, digamos, você poder produzir um bloco, né, produzir um bloco do Bitcoin. O Bitcoin hoje é a única DAO efetiva aí fora. Ou seja, é a única organização autônoma descentralizada aí fora. O Ethereum não chega nem aos pés disso. O Ethereum não tem esse grau de resistência e resiliência. Lembra quando eu falei do estudo Paul Baran, que o que o governo americano estava buscando com esse estudo, de entender como é que as cidades podiam ser mais resistentes e resilientes, e que eles entenderam que eles tinham que descentralizar as cidades e gerar mais capacidade de conexão entre as cidades e entre as pessoas. Então, todo o código do Bitcoin foi baseado em cima disso, né? Todo o design do código foi baseado em cima disso, para ser resistente, para não gerar dependência de grandes atores. Deu para entender isso que eu falei, Luciano? Então, você não mexe no código do Bitcoin, você faz um fork. Você cria um outro código diferente daquele original. Você faz um fork, mas você não fica mexendo nele, fazendo ajustes e adaptações. E que o Ethereum, por exemplo, o Bitcoin não tem uma fundação por trás. Não existe a fundação Bitcoin. Lá no Ethereum tem a fundação Ethereum. Correto? Então, a diferença do Ethereum para o Bitcoin é brutal. O Ethereum tem um grau de centralização. Correto? Porque tem uma fundação por trás. O Ethereum, quando eliminou agora a prova de trabalho, o Ethereum eliminou a prova de trabalho. Não tem mais prova de trabalho. Agora tudo é feito em cima da prova de participação, em cima de staking, né? Que cada pessoa pode fazer. Mas quando você vai ver quais são os tipos de staking que cada pessoa, ou seja, você dá crédito, você acreditar a rede, né? Você acreditar cada transação da rede, né? Esse que é o staking, você acreditar a transação da rede, né? Você depositar o seu capital, você manter seu capital lá e você afirmar que a rede é sólida, né? Abrir o espaço para que o capital de pensões alimentícias, o capital institucional, o capital de risco que já estava presente, né, os V6, né, os venture capitals, eles começassem a tomar conta de todas as aplicações L2, né, de camada 2 do Ethereum, Polygon, etc, etc, etc. Né? Então, você hoje, no Ethereum, digamos assim, 30% a 40% do stake é feito por corretoras que são altamente centralizadas, né? Tipo Binance, Coinbase, Kraken. São eles que seguram grande volume de staking do Ethereum. Ou seja, e as exchanges, né, as corretoras, são centralizadas, não são descentralizadas. São centralizadas, não são descentralizadas. Então, quando você olha o Ethereum hoje, o Ethereum tem toda essa maleabilidade, toda essa liberdade, mas ele é muito mais capturável, né? Capturável por governos para regular e capturável pelo mercado financeiro para centralizar. Deu para entender isso, Luciano? Podia repetir de novo, Veni? Oi? Poderia repetir de novo só essa última parte aqui, que o Estado faz com o quê mesmo? O Estado agora, desse exatamente que a gente está conversando agora, o governo americano está fazendo uma ação conjunta, né, por parte da Secretaria de Securities lá, para dar para fazer uma blitz nas exchanges. Já começaram com Coinbase e vão fazer em todas elas. Sim, estão mesmo. Uhum. Eu tô ligado, todo dia eu acompanho isso. E o que está acontecendo é o seguinte: a Europa está enxergando que a descentralização, que existe a possibilidade, que a descentralização proposta pelo blockchain é uma coisa que pode fazer bem a economias regionais europeias. Então, ela está indo num lugar, ela está indo de uma forma diferente que os Estados Unidos está fazendo. Os Estados Unidos está literalmente
bancando o bully, né? O bully que tudo fiscaliza, o bully que tudo diz como é que tem que ser, né? E está começando a fiscalizar, né? Está começando a dar um chega para lá nas exchanges, né? Com o intuito de desestabilizar as moedas estáveis, né? As stablecoins, né? Por quê? Porque as stablecoins estão começando a ter o grande capital, né? O grande capital das bolsas de valores está enxergando que as stablecoins são uma saída boa de liquidez, né? E aí os bancos não querem isso, porque se as stablecoins elas se firmam, correto? Junto com que os bancos centrais americanos, os bancos centrais dos países estão lançados, os CBDCs, né? Das moedas, do dinheiro programável, né? Das CBDCs, os bancos perdem a relevância. Os bancos, como nós entendemos, vão perder a relevância, né? Então, está existindo agora uma guerra de concentração de poder político-econômico entre bancos, os grandes capitais institucionais por detrás, né, da USDC, o SDT, etc., que é o Circle e outras, né, com a BlackRock, que é um fundo de pensão gigante, que tem $1 trilhão lá. Então, é esse o tipo de jogo que está acontecendo hoje, Até com a exchange inclusive, com o mercado de cripto. Oi? Vini, sobre a BlackRock, eu vi falando que a BlackRock é responsável, né? Ela é a dona da Americanas, da Ambev, dessas empresas que estão dando calote no estado do Brasil, né? No Brasil hoje, que estão dando são eles. Tudo já programado, assim, né? Sobre o chefão dos monopólios, que controla, inclusive, o petróleo, né? O BlackRock, os Rockefeller, que são pertencentes a esse grupo. Eu estava vendo do Carlos Torres no Instagram. Quem quiser seguir ele, é uma pessoa que ele fala bastante desses grupos, né? Eu não vou entrar nas minúcias disso aí, porque tem muito disse-me-disse, né? Muita gente aproveita a desinformação da maioria de nós e acaba impondo o seu próprio entendimento, renderizando o seu próprio entendimento, né? Eu prefiro falar em cima daquilo que eu tenho informação de primeira mão, correto? Tipo assim, eu converso com o pessoal de Cypherpunk, que são meus amigos, né? Então é uma informação de primeira mão, então eu posso falar em cima daquilo que eu conheço, né? De terceira mão, do que alguém que não é um insider, não está dentro, não conhece, eu apenas aprecio a perspectiva. Eu costumo não validar isso como verdade, entendeu, Guilherme? Pelo menos a minha forma de separar o joio do trigo, entendeu? Sim, entendi. Então é o seguinte, galera. Então, o que nós estamos vivendo hoje é um fenômeno relativamente pequeno diante do mercado global financeiro, né, macroeconômico. Ele é pequenininho, ele é uma bolha ainda, mas é uma bolha relativamente representativa, né? É meio que um ensaio para entender como é que as forças econômicas de hoje vão estar presentes nas forças econômicas de amanhã, correto? E o que mais tem surpreendido governos, né, e bancos, enfim, e reguladores, de uma forma geral, tem sido o Bitcoin. O Bitcoin tem sido realmente um fenômeno de rede resiliente, né, que o mercado financeiro tentou tomar de assalto, mas não conseguiu, né? Por exemplo, o máximo que ele conseguiu foi valorizar, tornar inacessível ou tornar pouco acessível o Bitcoin para as pessoas, né? Pelo valor que o Bitcoin tem, correto? Em vez de ter se transformado numa moeda de transação, basicamente virou uma moeda de estoque de valor, né? Então, a maioria das pessoas entende que o Bitcoin é uma moeda de estoque de valor. E o Bitcoin foi pensado para não ser isso. Ele foi pensado para ser uma moeda P2P, de troca, uma moeda de transação, né? Entre para com pessoas, uma moeda distribuída, correto? Mas uma coisa é você pensar na prática, na teoria, outra coisa é a prática, né? Então são dimensões diferentes. Mas o que eu quis dizer com tudo isso, galera, é o seguinte: o que eu quis dizer com tudo isso é que a Web3 que está emergindo aí fora, ela ainda está muito presa aos primitivos tecnológicos
e aos inputs econômicos da Web 2. Vocês entenderam isso? Está ainda muito preso, está muito ligada a essa semântica, né, centralizada para descentralizada, correto? Então, quando você olha, por exemplo, a Web3 que está aí fora do mercado de cripto, por exemplo, os blockchains que existem, existe uma competição entre eles. Não existe uma dinâmica colaborativa, existe uma competição para quem consegue atrair mais capital de risco ou capital institucional. Entendeu o que eu estou falando? Então, ainda é a reprodução da Web 2, ainda é a reprodução do velho mundo. Aí vocês podem perguntar, mas Vinícius, então aonde está a disrupção? Aonde está? Aí é que está, gente. A disrupção, ela não vai vir mesmo, ela não vai vir por causa da tecnologia de blockchain. Ela vai vir pela mudança de mentalidade, pela mudança da forma de você enxergar o que é riqueza, entendeu? Se a gente não mudar a forma da gente enxergar o que é riqueza, se a gente não fizer isso, não há uma mudança, correto? Não há uma mudança efetiva. Uma mudança efetiva em termos de sociedade, de civilização, para que a Web3 ela possa ser um lugar com padrão de organização distribuído, P2P, né? Como originalmente pensado pelo Tim Berners-Lee lá em 2000, 99, 2000, na Web 1. Para que a gente possa dar vida a uma semântica de Web3, correto? Onde todo tipo de... a gente pode estar dando vida a todo tipo de riqueza, né? E gerar dinâmicas de geração de riqueza descentralizado para distribuído, não só descentralizado, entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós temos a faca e o queijo na mão agora para a gente entender a Web3 como um lugar de cocriação e não um lugar de reprodução mais descentralizada da Web 2, entendeu? Que está aí fora. Não sei se eu consegui me explicar dessa forma, mas eu gostaria de ter um feedback de vocês. Deu para entender o que eu falei? Sim, deu para entender, Vini, sobre a percepção, né? A gente mapear a visão e ter mais liberdade da criação, né? Exatamente. Então vamos lá, galera. Então nós estamos indo agora para o finalzinho, né? Chegou o Sim. Otávio aí. Eu estou vendo aqui. Otávio, boa noite. Tudo bem, querido? Seja bem-vindo aí ao finalzinho do Boa noite, WTF 3 querido. Talks de hoje. Boa noite. Eu cheguei. Boa noite, irmão. Cheguei no último momento. Você chegou exatamente quando a gente está encerrando o WTF 3 Talks de hoje, né? Mas tudo bem. Ah, Fica gravado, você pode conferir depois, não tem problema. Então, galera, vamos só fazer um revival aqui do que nós conversamos hoje, né? Para ver como é que a gente, o que cognitivamente detonou para vocês aí a percepção sobre descentralização, correto? O que você escreveu, João? Não entendi. É que assim, muito bom tudo que você falou, mas você chegou no ápice da questão, que é exatamente o como agora a gente realmente tem essa autonomia e a gente tem que se tocar disso, né? Para utilizar isso, para criar em cima disso, né? Mas, assim, isso, assim, explode, assim, sabe? Cara, Essa mas que é a ideia do WTF 3 Talks, né? Gerar essas explosões cognitivas. pode crer, é isso. É por Muito isso que bom. agora, galera, o importante nessa emergente Web3 não é criar mais protocolos tecnológicos, seja lá em que blockchain for, entendeu? É justamente criar protocolos culturais que reflitam essa mudança de mentalidade, que reflitam essa mudança de entendimento de sociedade, entendimento de riqueza, entendimento de ser e estar com o outro, entendeu? Isso é o mais relevante do que nós estamos falando, porque é esse tipo de mudança que vai nos permitir realmente dar vida, co-criar juntos, né? uma infra e uma superestrutura de internet realmente descentralizada para distribuída.
entendeu? E não da forma como está na Web 2, que é centralizada para descentralizada de forma oligopólica. E não como está hoje, né? Com esses blockchains que estão aí, que é com algum grau de descentralização, mas mesmo com algum grau de centralização, ainda com um grau relativamente elevado de centralização, através de exchanges e de protocolos e de blockchains que tem dono. Blockchains que tem, né, que tem ali aquelas pessoas que têm participação, têm capital investido. Né? Bem, então vamos fazer um revival rápido aqui. Deu para entender como é que nasceu o entendimento de como a sociedade pode se refletir na natureza durante a Guerra Fria, nos anos 50 para 60? Deu para entender isso, gente? Deu sim, toda a criação, né, da rede, a gente compreender como que surgiu, né, a descentralização, o organismo também, né, que nós somos organismo, né? A rede, ela é um organismo também, né, que se interconecta. E a criação da blockchain já havia essa percepção, né? Só veio o Bitcoin para fazer, né, o código pelo movimento cyberpunk. Isso aí, querido. Luciana? Deu, Vini, deu para acompanhar sim. Ô, Vini, deixa eu fazer uma pergunta para você. Um amigo meu uma vez me falou que a tecnologia do Bitcoin ela é baseada em 3 pilares, né? Por isso que ela se torna uma blockchain mais segura, por ela não ter no contrato dela da programação, ela não tem muitas funcionalidades para o ativo funcionar, né? Ele é só como um meio de pagamento, de transição. E aí a Albini chegou bem na hora. E aí a gente estava conversando sobre isso até ontem. A gente estava falando sobre a utilização. Ah, vamos criar um token, tá? E a utilização do token, ele tá, quando a gente atrela ele a muitas funcionalidades, ele se torna mais frágil, né? Cara, essa conversa a gente pode ter agora na sequência com Pega a Visão, né? A gente vai finalizar aqui o Other Fuck 3 Talks de hoje e a gente, na sequência, pode estar conversando sobre isso. Pode ser, Guilherme? Pode ser. Então, Beni, boa noite. Chegou no final mesmo do Other Fuck 3 Talks de hoje, que a gente fez a detonação cognitiva aí do conceito de descentralização, né? Foi bem legal. E a gente está fazendo só uma revisãozinha rápida, um revivalzinho, dos principais momentos aqui, né? Então, gente, deu para entender como a Web 1 nasceu distribuída, né, fazendo a mímica de um padrão de organização distribuído da natureza. Deu para entender como é que o Vale do Silício, junto com o mercado financeiro, tomou de assalto e transformou a semântica dessa Web 1, a semântica da Web 2 numa semântica centralizada para descentralizada, com grandes conglomerados tecnológicos, né? Como o Google, né? Agora o Meta, Amazon, enfim, Microsoft, etc. Né? Deu para entender o quanto essa internet que está aí fora, ela está descentralizando sim, mas está descentralizando de forma centralizada, ela não está descentralizando de forma distribuída, porque ela é muito baseada numa só forma de capital, que é o monetário, o criptomonetário, quer dizer, ela não está trabalhando com outras formas de recurso e capital, ou seja, ainda é o reflexo da Web 2, né? Então ela é meio que um fork da Web 2, né? A Web 3 que está aí fora. Então, é isso, gente. Isso foi o que nós conversamos hoje. O grande lance para a gente fazer para essa terceira década do século XXI é criar não protocolos tecnológicos, mas protocolos culturais para perceber que a Web3 é um lugar de cocriação, não apenas de consumo, onde você é tratado como produto ou usuário, como é o caso da Web2. Né? Então, é o que nós estamos nos propondo a fazer com Pega a Visão. Né? Dito isso, estamos aqui finalizando, então, o What the Fuck 3 Talks de hoje. Né? Agradeço muito a presença de todo mundo. Né? E quem não conseguiu chegar, chegou no finalzinho, como o caso do Otávio, depois pode conferir, né? O registro, que a gente sempre faz o registro de todos os What the Fuck 3 Talks. E, na sequência, aí, nós vamos entrar aí para a quinta dinâmica, né? De feedback loop espiralado,
da primeira edição do Pega Visão Camps, né? A gente pode dar uns 2, 3 minutinhos só para tomar uma água e a gente já retoma. Pode ser, gente? E apenas aí dando, falando para o Otávio, se você quiser, querido, ficar aí para entender o que é, né, o Pega Visão Camps e o que nós Uhum. estamos fazendo, né, com a proposta do Pega Visão Camps, fica à vontade, tá? Ela tem uma relação com a da Factory Stock, mas a outra Factory Stocks é uma coisa autônoma, né? Quer dizer, tem a sua própria dinâmica, mas obviamente acaba conversando, né, com o Pega Visão Camps. Mas fica à vontade, cara. Sinta-se convidado por todos nós para permanecer aqui, tá bom? Uhum, muito obrigado, muito obrigado. Você poderia me dar uma explicação mais ou menos por cima do projeto de vocês aí? O Pega Visão Camps, ele é baseado no entendimento de que a gente não pode embarcar logo, que não dá para embarcar logo, né, no hype do que está aí fora como Web3, sem que você tenha uma visão crítica do que é essa Web3 que está aí fora. Esse é o primeiro ponto. Uhum, O segundo ponto é que, como nós somos seres gregários, né, seres empáticos e gregários, a tecnologia mais poderosa que nós temos é a empatia, né? A nossa capacidade de nos agregar, né, de forma interativa, P2P, peer-to-peer, né? Então, correto. nesse sentido, a gente explora também como é que a gente pode empreender os nossos projetos em rede. Então, no Pega Visão Campus, a gente cria um ambiente de livre aprendizagem onde todo mundo se sente à vontade para expor seu ponto de vista, para dizer em que momento se encontra na sua própria história e para perceber, né, no outro aquele par, né, o peer, né, aquele par que vai, digamos assim, empreender em rede com você o seu desejo, o seu projeto. Então, a gente cria um ambiente de aprendizagem em rede, né? Então, é o exercício que nós estamos fazendo aqui. Tá? E a gente faz isso vamos fazer isso basicamente em 3 grandes ciclos. Nós estamos finalizando o primeiro ciclo, que é aprender a desaprender para você poder reaprender, né? Porque a gente vive numa Uhum, sociedade que é toda baseada no ensino, né? Para você estar sempre decorando, reproduzindo, né? Então a gente atrofia muito nossa capacidade de desaprender para aprender novamente, para reaprender, né? Então, a gente está fazendo, nesse sentido, nós estamos tocando aqui, desenvolvendo entre nós um game, né? Uma dinâmica gamificada, baseado na estigmergia das formigas, né? As formigas deixam traços químicos, porque elas não enxergam, né? Para poder perceber novos caminhos, fazer novos mapas, etc. Então, nós estamos fazendo uma dinâmica estigmérgica entre a gente, onde cada um aqui está fazendo um tipo de exploração, deixando rastros, né, das suas explorações, para que todos possam se entrelaçar aqui, né, enxergar, se espelhar um ao outro, né? Então, para quê? Justamente para começar a aprender a empreender em rede, né? Então, esse é o tipo de exercício que nós estamos fazendo. E toda quinta-feira a gente faz uma dinâmica de feedback loop, né, espiralada, para que cada um perceba como é que a sua exploração está sendo refletida no outro, basicamente, né? A gente depois vai ter um segundo ciclo, né? Nesse segundo ciclo nós vamos conhecer os projetos de todo mundo, né? Que aí quando a gente começar a conhecer os projetos de todo mundo, a gente já vai estar, todo mundo aqui vai estar mais entrelaçado, mais emaranhado, já entendendo como é que é empreender em rede. Para aí sim, no terceiro ciclo, a gente olhar para a Web3 que está aí fora de forma crítica, entender, né, se a gente vai usar a blockchain ou não, qual é a função do blockchain com relação ao seu projeto, e ainda vai por diante. Então, uhum. essa é basicamente a proposta do Pega Visão Camp, que está na sua primeira edição, entendeu? Muito top, irmão. Muito top mesmo. Muito legal. E aí, o que acontece? Nesse sentido, o Pega Visão Caps, para você poder, de fato, se você quiser chegar junto, você pode chegar agora. Eu co-criei essa dinâmica junto com o pessoal da Accelerated Network DAO, né, que é ligado ao Circuito Brasileiro de Startups, lá com o Thiago, Leandro e o pessoal lá. E a gente procurou
gerar um valor pequenininho de investimento para que pudesse ser o máximo inclusivo possível. Então, o custo total de você microinvestir para você poder mergulhar, né, na dinâmica do Pega Visão Campus é de R$ 450. Ou, se você quiser, você pode dividir isso em R$ 100 por mês, que são um total de 5 meses. Entendeu? Uhum. Com isso, a gente conseguiu gerar aí um pessoal, conseguiu engajar um volume de pessoal interessado em fazer, né? Porque conseguiu incluir gente que a rigor não poderia, digamos, dispor mais do que isso, né, para poder estar junto. E parte dessas pessoas estão aqui hoje, né? Eu falo parte porque nós estamos já no período de pré-carnaval, né? O cara já tá no clima de É, pré-carnaval já tá para no carnaval. clima. Mas é isso, Otávio. Espero que eu tenha conseguido te explicar, na essência, aí, qual é a proposta da primeira edição do Pega Visão Campus. E uma vez por mês a gente faz um camp profundo, né? A gente mergulha, a gente conhece um projeto de Web3 disruptivo, né? Ligado à dinâmica, ligado ao movimento regenerativo, né? Da Web3 generativa, que está acontecendo hoje, aqui e agora, né? A gente já teve o primeiro camp com o pessoal do Keynote Studios, que está desenvolvendo um game regenerativo, e era sábado agora nós vamos ter um camp, né, profundo com o Diogo Jorge, da Agroforest DAO, né, que está criando toda uma dinâmica para gerar uma rede entre sistemas agroflorestais no Brasil, né, para a produção de alimento orgânico, né, de forma descentralizada. Né. Então, a gente vai ter a oportunidade de fazer um mergulho e conhecer o projeto profundamente. Então, esqueci alguma coisa, galera? Ou falei tudo aí? Falou tudo aí, É, Vini. Isso aí. Ficou bem explicado, isso Vini. aí. Ficou bem detalhado, bem simples e prático também. Então é isso, cara. Então fica à vontade aí, sinta-se convidado, todos nós. Eu só vou dar uma paradinha para tomar uma água ali, volto. A gente, em 8 minutinhos, a gente começa a quinta dinâmica, né, de feedback loop espiralado aqui do Pega Visão Campus, tá bom, galera? Vai lá, Vini. O pessoal tá comentando ali no grupo que não tá conseguindo entrar, o Leonardo. Como? O Leonardo tá falando no grupo, que a gente tem um grupo, né, Otávio? Do pessoal do programa, né? Ah, do grupo. Eu pensei que era o Leonardo de lá do negócio. Eu acho que ele não consegue entrar porque o Vinícius precisa liberar Aceitar, né? isso. Ele precisa liberar. Bem, bem.